Estamos novamente começando uma live para falar hoje de coisas bastante positivas, a começar pela saúde do Adilson, que está melhorando. E então, meu boa noite, bom dia, boa tarde, para onde vocês estiverem, na hora que vocês estiverem nos assistindo. E hoje é domingo, estou gravando no domingo à noite, claro. E passei um dia maravilhoso na cerimônia dos antepassados, na Seichonoye, na Academia Espiritual da Seichonoye em Gravataí, um lugar que eu frequento há mais de 40 anos, sendo que nos primeiros 20 anos, assim, com extrema assiduidade. Depois eu fui morar fora do país, depois vim aqui para o interior, então a coisa, mas sempre no Dia dos Finados, eu vou lá fazer a homenagem aos meus antepassados e vai muita gente. Aquilo lá está gigantesco, é o triplo do que era quando eu comecei. E as pessoas, né, todas naquele espírito de amor, de perdão e gratidão. E tem também a cerimônia, já há alguns anos, de homenagem aos que não têm os familiares ali, são os indígenas e os africanos, os negros, pelos maus tratos que receberam quando o Brasil começou a ser cultivado, como é que você diz, catequizado, colonizado. Os índios passaram muito trabalho, a ponto que extinguiram, né? Nós temos pouquíssimas tribos, e é com muita vergonha que eu sempre vejo os remanescentes dos nossos antepassados verdadeiros, autóctones, aqui do Brasil e do país, e que sempre foram e são massacrados. Hoje existem aldeias enormes, até com representação na Câmara Federal, e que não tem energia elétrica, porque há uma corrente dessa esquerda diabólica que entende que índio tem que ficar índio. Um cartão postal lá para que os turistas vejam, olha, isso aí é um índio. Isso aí já está, essa gentalha aí já estava aqui no Brasil quando foi descoberto pelos gloriosos homens brancos, etc, etc. Isso que mantém até hoje, não é, um pouco desse ranço do racismo. Porque é lógico que os descendentes dos indígenas não podem ter o grande amor por nós, não das nossas gerações agora, mas os nossos antepassados fizeram muito mal a eles. E os negros africanos, idem. A gente sabe, é bom que se esclareça sempre, que não podem nos imputar a responsabilidade, quando eu digo nós, imputar os brancos. Aqui no Brasil ninguém é completamente branco, né? Todo mundo tem um pé eu um pouco indígena, e também tem um pé na África, e sem falar nas outras etnias que não são consideradas na hora do racismo, que são os italianos, alemães e colonizadores, não, eles também colonizadores do mundo inteiro. Mas quem sofreu mais foram esses, os índios e os negros, e que eram vendidos pelos próprios negros para os brancos, né, sem caráter, que iam lá buscar escravos, como se um negro africano não fosse um ser humano igual a qualquer outro. E como o índio também não fosse. E a escravidão, gente, existe até hoje. É escravidão de mulheres para prostituição, é escravidão de crianças e até de trabalhadores em alguns lugares do Brasil ainda, mas a gente não pode se apegar nessa coisa negativa do passado. Nós temos que olhar para frente e rezar para o encaminhamento dessas almas, que a maioria nunca teve oração. Nossa! Então, a Seichonoye, apesar de ser japonesa, ela cuida do ser humano como um todo. Não faz diferença para a raça, nem para a cor, nem para o continente, da onde veio, enfim. Mas por isso é muito bonito, é muito emocionante, é uma coisa assim que, se vocês pudessem, né, tá tão pertinho ali, Santa Tecla, conhecerem
qualquer dia, qualquer fim de semana, porque sempre tem seminários, ou no dia 2 de novembro, que é quando nós cultuamos os nossos antepassados e os antepassados dos indígenas e dos negros. Os negros têm que migrar para suas terras, suas almas, se reencontrarem. Claro que isso é uma questão de crença, de fé, mas é uma crença em fé muito linda. A gente não só aprende a cuidar com amor, com gratidão e com espírito de perdão aos que estão vivos, mas também aos que já estão em outro plano. Isso eu acho muito, muito lindo e é um exemplo muito, extremamente positivo. Bem, não dei boa noite para o Gabriel. Oi, Gabriel, espero que esteja tudo bem contigo. Estamos começando uma nova semana, já com novas esperanças em relação ao nosso querido Adilson, tanta falta nos faz. E sobretudo, os meus parabéns, meu grande e fraterno abraço. Um abraço democrata, um abraço de direita para todos aqueles que nunca desistiram do Brasil. E eu falo isso nessa última etapa da história do Brasil. Eu falo isso, né, a partir do dia 8 de janeiro de 2023. Porque foi quando, de repente, não mais que de repente, a gente acordou e não vivia mais num país livre e democrático, ainda que até hoje, né, falem nessa falácia como se verdade fosse. Pois bem, nós quando estávamos acampados, e nós tivemos o nosso acampamento aqui de Osório, e formou o grupo Levanta Brasil, é um grupo que também nunca parou de lutar, aqui, Tramandaí, Osório, Xangri-Lá, Capão, enfim, onde tinha gente acampada, no município que tivesse, alguns até estavam aproveitando as férias de janeiro, de dezembro, enfim, para passar alguns dias lá, demonstrando que, apesar que dissessem, vocês são os palhaços, vocês não vão conseguir nada, mas no nosso íntimo, como a gente ama o Brasil mais que os outros, evidentemente, como a gente tem fé, porque o pessoal de direita tem fé, acredita em Deus. Então a gente não deixa de lutar nunca. A gente sabe que tudo é uma passagem e que essas passagens têm começo, meio e fim. E eu quero também parabenizar por esse rito de passagem que nós estamos fazendo agora, parabenizar todas aquelas pessoas, e vou repetir, que confiaram que valeria a pena lutar. Nos tiraram de lá, acabaram com os movimentos, que era um protesto. E, em função disso, eles criaram narrativas que levaram o nosso grande presidente da nação, o melhor presidente que o Brasil já teve, levaram à prisão. Ele vive numa prisão domiciliar. Um homem esfaqueado pela esquerda. Pessoal, mais especificamente. Mas é tudo a mesma churumalha. Tudo churume. Vocês sabem disso. E eu não falo isso por preconceito. Eu falo isso porque toda vez que acontece uma coisa errada, um roubo, pequeno, médio ou grande, ou imenso, vocês encontrarão a digital, o DNA de alguém da esquerda. Então não é preconceito isso. Não é porque eu sou fanática pelo Bolsonaro, até porque não sou. Eu acho o Bolsonaro o melhor presidente que o Brasil já teve. Ele é um homem digno, correto e injustiçado. Sobretudo pelos seus. Porque ele é um homem que saiu das fileiras do Exército. É um egresso das Forças Armadas Brasileiras. E essas Forças Armadas, que não existem mais, que estão apenas na nossa memória, na lenda de cada um, pela paixão, pelo respeito que a gente tinha pelos mantenedores da lei, da ordem, das nossas fronteiras, da nossa dignidade, do nosso país. Esse exército cortou os pulsos. E não é só quem é da esquerda no exército. Não é. Nós temos grandes traidores, como o senador aqui do Rio Grande do Sul,
Nós temos grandes traidores como senadores de outros estados e nós temos grandes senadores, traidores no Congresso, lá na Câmara dos Deputados. Nós temos. Agora, o pior dessa traição, o pior, é que em 200 milhões de brasileiros, não teve um, e eu sempre denunciei isso, não teve um homem que se levantasse, um Tiradentes da vida. Quem era o Tiradentes? Um alferes do exército português. Mas ele queria a independência, ele queria a nossa liberdade, ele queria desfazer aquele jugo. Não era nada, era um dentista prático e também pertencia às forças imperiais daquela época. Então, mas surgiu coragem, isso se chama coragem, denodo, vergonha, caráter, coisa que nenhum brasileiro teve a partir de 2022, e vamos retroagir um pouco, a partir de 2019. E lá, quando houve a facada, foi 17, 18, ali a coisa começou assim, ó, quase mataram um candidato a presidente, o candidato que era mais bem cotado para ser presidente, tanto que se elegeu presidente, um homem que até hoje estão procurando, como Diógenes procurava um homem na Grécia Antiga, essa esquerdalha podre, suja, está procurando um delito, umzinho. Você acha, seu esquerdopata, você acha que se houvesse isso, 1 milímetro, 1 milésimo de culpa, de responsabilidade do Bolsonaro por alguma coisa errada, alguma lesão à legislação nacional, dos códigos, da Constituição, vocês acham que eles precisariam inventar essa questão aí do golpe? Isso não se sustenta. Uma criança de 5 anos, se for estudar um pouquinho aquilo ali, vai dizer que isso não existe. Vou fazer um comparativo com a lei e o comportamento das pessoas. Mas o Brasil inteiro se calou. E nós ficamos, né, falando do jeito que eu falo, do jeito que alguns deputados falam, mas falar lá no Congresso não adianta nada. Tinha que haver. São 3 poderes independentes. De repente, eles se misturaram. Ficou tudo muito confuso. E um só, por ser um psicopata maior que os outros, talvez mais inteligente, inteligência todos os psicopatas têm muito avantajada. E não me digam que o cachaceiro é burro, porque burro ele não é. Ele fez, durante 40 anos, ele fez uma estrada, como é que é? De brilhantes, para a esquerda passar, chegar no poder e se estabelecer com a intenção de nunca mais sair. Só que nós que fizemos a resistência, mas sem esse poder, né? Eu já talvez tivesse feito uma loucura se fosse mais jovem, mas na idade que eu estou, seria colocar não só a mim em prejuízo, em perigo, como outras pessoas. Mas nenhum governador, nenhum senador. E se ele começasse, o Brasil todo se levantaria ao lado dele, como está se levantando agora ao lado do governador do Rio de Janeiro. O deputado Cláudio, o governador Cláudio, ele teve aquilo que nenhum, e eu já disse isso na cara de muitos amigos, depois que o governador do Rio de Janeiro tomou essa atitude, eu já disse, as pessoas não me contestam, porque poderia ter saído lá sei lá, de uma profissão bem humilde até, mas também podia ter saído do exército, mas o próprio exército se calou. Gente amiga do Bolsonaro, gente que ele supunha amiga dele, sepulcros caiados. Por falar em caiado, agora ele virou valentão também. Mas há quanto tempo ele é governador? E por que ele não mexeu com um dedinho? No Brasil, no estado dele não tem crime? Não tem criminosos? Não tem facção? Claro que tem. Mas é mais fácil, é mais cômodo fingir que não. E vão discutir coisinhas e na internet e fazer memes e palhaçada. Isso não resolve tanto que nós estamos aqui. Há 3 anos, né? Começou em 23, todo ano é 23, 24, e agora
terminando o ano de 2025 e a gente está do mesmo jeito. Aí aparece esse governador, que eu quero falar bastante dele na segunda etapa do nosso programa. Agora vem o Alexandre Garcia, depois os comerciais, e eu retorno aqui com vocês, porque hoje eu quero deitar e rolar. Hoje eu quero falar com vocês do fundo do meu coração, da minha revolta, da minha indignação, que demorou tanto para um brasileiro se levantar. Agora que ele se levantou, até o... ia dizer um palavrão, mas não posso, não devo. Mas até o Lewandowski, que está lá, porque a mãe dele era a cozinheira da faxineira da Dona Marisa, e ele era um guri, se criou ele por ali. Hoje ele é ministro. Ministro depois de ter passado pelo Supremo. Ministro também. Não tinha condições, saber nenhum, nada. Agora, eles também não precisam disso, porque como eu falei para vocês já muitas vezes aqui, que isso tudo é um sistema. Mas alguma brecha todo o sistema tem. Todos caíram. A Bastilha caiu. Caiu o reinado na França. Caiu. Em outros tantos países. Na Polônia, a guerra. Na Hungria, contra o comunismo. Esses que eu estou citando agora mais modernamente, contra o comunismo. A Venezuela não parou nunca de lutar. Não venceu ainda. Mas agora eles estão, espero que sim, recebendo uma força de fora, porque é dessa força, esse empuxe, que nós precisamos para que surja alguém para completar o trabalho que até agora ninguém fez. Então, Gabriel, meu querido, chama aí o nosso amigo queridaço Alexandre Garcia e logo, logo estarei de volta com vocês. Bom dia, vocês estão lembrados que, motivado por, acho que foi Lindbergh Farias, foi, né, como líder do PT, o Supremo e o Ministério Público criaram aí um inquérito envolvendo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que era coação contra o Supremo para coagir o Supremo a absolver Bolsonaro. Não precisou coagir Fux, que Fux ficou dentro da lei, dos princípios de justiça e deu um voto magistral, que foi contrariado por outros. Mas aí Bolsonaro foi retirado. O próprio Ministério Público achou que o Bolsonaro está fazendo aqui? Se ele é apenas aquele que foi condenado, e como é que o réu vai coagir, né? Tiraram o Bolsonaro. Mesmo assim, permaneceram, porque ele está em prisão domiciliar por causa desse processo. Ele permaneceu a prisão domiciliar, embora ele nem esteja no processo. Né? Bom, aí o Eduardo Bolsonaro recebeu um prazo por edital para apresentar defesa. Ele está nos Estados Unidos. O edital não chega nos Estados Unidos. Né? Teria que ser uma carta rogatória, que não foi. Aí Moraes nomeou uma defensoria pública. Tem a Defensoria Pública da União. Defensoria Pública que o defenda. Pois a Defensoria Pública defendeu. Aqui diz o defensor Antônio Ezequiel Inácio Barbosa, diz que ele não foi intimado, já que não saiu carta rogatória, conforme manda o artigo 368. Deve ser do Código de Processo Penal, imagino. Além disso, a tipificação do crime pelo Paulo Gonet está equivocada, pois a acusação de coação exige violência ou grave ameaça, o que não houve. Além do que, o deputado não tem poder de impor sanções ao Brasil.
nem foi demonstrado que tivesse poder de decisão sobre atos soberanos dos Estados Unidos. Porque a acusação dizia que, olha, foi a Magnitsky, os 40% da tarifa é por causa do Eduardo e do Paulo Figueiredo. A acusação do Ministério Público confunde manifestação política com coação processual no julgamento de Jair Bolsonaro. Foi uma manifestação política, não foi uma coação processual. As condutas descritas se inserem no debate político sobre relações internacionais, política externa, soberania nacional e não no crime previsto no 344 do Código Penal. Suas manifestações nos Estados Unidos são direito de liberdade de expressão protegidos por imunidade parlamentar. E disse, olha, arquive-se isso aí, não tem crime nenhum aí. O defensor público, Defensoria Pública da União, agiu tal como o Conselho de Ética, quando entraram lá para caçar o mandato de Eduardo Bolsonaro, foi para o arquivo também. Bom, e um outro assunto, a presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, numa solenidade dos 50 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog, na Catedral da Sé, em São Paulo, ela pediu perdão em nome do Superior Tribunal Militar pela morte de Vladimir Herzog. Tem nada a ver. A morte de Vladimir Herzog causou a destituição do general Edinardo, comandante do 2º Exército, hoje região Sudeste, em São Paulo, que estava sob a responsabilidade dele. Ela exagerou, né? Não consultou os outros integrantes do tribunal. Ela disse, tombaram lutando pela liberdade no Brasil. Tombaram e sofreram lutando. Não foi o que Fernando Gabeira disse. Nós estávamos lutando para implantar a ditadura do proletariado e não uma democracia. Gabeira foi um dos sequestradores do embaixador americano Albrecht. Você sabe que eu fui assaltado pelo Vanguarda Armada Revolucionária Palmares no Banco do Brasil, Viamão, em março de 1970, gritando viva Che Guevara, todos armados. Se alguém tivesse reagido, nominalmente pediu perdão a José Dirceu, que estava presente. Né? José Dirceu foi trocado pelo embaixador Albrecht. Foi para o México e depois foi para Cuba. Foi recebido lá por Fidel. Né? E foi anistiado. Aí, numa sessão do tribunal, o ministro do tribunal, tenente brigadeiro, que é 4 estrelas, Carlos Augusto Amaral Oliveira, disse, eu não vou fazer censura, não vou julgar o que ela disse, é a liberdade de opinião, mas ela não falou em meu nome. Discordo de tudo que ela disse, sugiro que ela estude mais um pouco a história do tribunal. Eu lembro, eu testemunhei as coisas desse tribunal. Foi um tribunal que se manteve estritamente dentro da lei e da ordem, inclusive passando por cima do AI-5 em várias ocasiões e liberando gente que estava lá pelo AI-5. Respeitou a lei. Essa história do tribunal tem que ser aplaudido e não pedir perdão. Mas, enfim, essas coisas são incríveis, né? Bom, enquanto tudo isso acontece, Lula está lá em Belém, cuidando do clima. Gente, com esse clima que está no Brasil, da bandidagem tomando conta de territórios, tomando conta da Amazônia, tomando conta do Rio Solimões, que deságua lá em Belém, com o nome de Amazonas, é o Comando Vermelho, lá na entrada de Solimões. O PCC, base em Coari, tomando conta. Mas ele está cuidando de outro clima, né? O clima que é regido pelo Sol. Eu não sei como é que vai resolver essa. Né? E a dona, minha amiga Benedita, fez uma declaração aí que nos 9 meses em que ela foi governadora do Rio de Janeiro, ela prendeu o Fernandinho Beiramar
E tinha um Elias Maluco, né, que matou o jornalista. Vejam só, ela disse que sem dar um tiro. E a gente pega as estatísticas, deu 1.195 mortes. Recorde. Que coisa. De Brasília, Alexandre Garcia. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Start from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Eu estava falando para vocês num assunto assim que me enche de orgulho. Eu agradeço a Deus permitido que eu vivesse como eu vivi os piores dias que esse país já viveu e ainda continua vivendo, mas começar a ver esse ressurgimento do cumprimento da lei e da ordem. Não adianta mais, agora o Brasil pegou fogo, agora qualquer um pode ajudar, até esses ministros da esquerda, até essa gentalha aí que está sempre jogando pedra. Bandido tem que ser exaltado, protegido, acariciado, mimado e ainda ser chamado de honesto e trabalhador. Já estão justificando honradamente, entre aspas, honradamente, o fato de que alguém semeia, vamos falar da maconha, mais conhecida, semeia, cultiva, cuida, aduba, rega, cresce, transforma em uma manufatura e sai aquele cigarrinho do capeta que é tão desejado pela juventude do mundo inteiro. E olha só, não é que a juventude seja toda errada, não é, porque tem muito jovem que não se droga. Porém, entre os que se drogam, e a maioria deles, uns por imitação. Essa é a verdade. E olha que eu sou uma pessoa que entende desse assunto. Não vou dizer que sou uma especialista, porque não sou, mas trabalhei dia e noite, 40 anos, defendendo os dependentes químicos,
buscando a salvação, buscando que eles deixassem a dependência química, voltassem para suas famílias, tratando das famílias. Então, eu não jamais diria que sou uma especialista, mas sou uma pessoa experiente nessa luta, nas causas, nas concausas, nas dependências, nas codependências, enfim. Então, estão dizendo assim, isso é um trabalho, porque alguns trabalhadores fazem isso. Isso é uma vereadora, e é do PSOL, só não vou dizer de onde. Não vou dar ibope para essa cretina, para essa imbecil, que se faz, né? Porque não pode nascer tão burra. Não pode. Ela ficou aqui, ó. Por quê? Porque gerações, 4, 5 gerações, aqui no Brasil e no mundo inteiro, foram e são trabalhadas pelo globalismo para serem isso que são, uns acéfalos, umas amebas, sem cérebro, porque as coisas que eles dizem não é por convicção, não é por ideologia. Até tem uma piadinha, em várias nesse sentido, que rola na internet, assim, a menina que chega para o pai e diz, pai, aprendi uma coisa importante hoje na escola. O quê? Aprendi que existe um modo de acabar com a pobreza. Ah, mas que maravilha, o pai disse. Então me conta, me diz, eu quero saber também. Ele disse, é dividindo a riqueza. Pegar quem tem, vai dando para quem não tem. Isso o professor passou em sala de aula porque eles fazem coisas piores. Inclusive envolvendo sexualidade. Bom, hoje eu não tenho respeito por 90% dos professores básicos e universitários. Não dá para ter. O que eles fazem, o que eles dizem, a maneira como se comportam e como agem, não dá para ter respeito por eles. Infelizmente, quem quiser me contestar, vocês fizeram um concurso este ano, não sei quantos milhares de professores, e 15 mil nesse universo aí, eram 200 mil, não sei quantos que eram, não estou falando em milhões, é mil. 15 mil escreveram coração com 2 S, tá? Não, isso não é culpa minha, eu não inventei. Isso eu li, como muita gente leu. É que a maioria, ó, não é comigo, não estou nem aí. Mas claro que é. A educação, a saúde. Ah, eu estou bem de saúde, não tem nada, não é comigo. Eu não tenho filho, não tenho neto. Mas pode ter sobrinho. E não importa, tem que ter empatia. Tem que se preocupar com os outros seres que estão sendo envenenados, que estão sendo amordaçados, que estão sendo envenenados, e ainda achando que aquilo é bom. Achando que aquilo é uma grandeza. Então, voltando à menininha que estava catequizando o pai, com a lábia do imbecil do professor dela. Aí ele pegou e disse, mas que isso é bom. É só isso? Sim, é só isso. Ela bem animadinha. Aí ele pegou o laptop dela, que era de última geração, caríssimo, e disse, me dá aqui. Aí ela deu. E aí ele foi se dirigindo para uma janela, sei lá o quê. E ela disse, onde é que você vai com o meu laptop? Daqui. Não. Lá do lado de fora deve ter alguém que esteja precisando do laptop e não tem dinheiro para comprar. Como tu pertence à classe que tem dinheiro, então tu vai dar teu laptop para eles. Não, pai, isso é uma injustiça. Você não fez nada para ter esse laptop? Fiz, eu estudei, o senhor prometeu que se eu tirasse umas notas boas, que eu ia ganhar um aparelho novo, E ele disse, tá bom, mas continua sendo a mesma coisa. Eles não têm, estão precisando, então vamos dividir. Aí ela veio com uma argumentação, no sentido contrário, de que ele não podia fazer, que não ia fazer. E eu disse, mas se esse é o único meio, você concorda com isso? Continua concordando? Não, né, pai? Claro! É muito bom dar os laptops, os computadores, os telefones, e deixar roubar, como o cachaceiro disse, é só para tomar uma cervejinha, mesmo que para tomar essa cervejinha, ele tenha matado um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa decente, trabalhadora, que comprou um telefone porque
adquiriu porque pagou com o seu trabalho. Ah, mas aí pode. Então foi se criando essa mística e a gente foi permitindo. E não tinha, meu Deus, um deputado para chamar esse presidente da República do que ele tinha que ser chamado e demover céus e terras para conseguir um impeachment. Não teve. Temos 500 e tantos deputados, 81 senadores e ninguém. Ah, se falava assim, sabiam que, né? Vamos falar para o pessoal pensar. O pessoal idiota é nós, os pagadores de impostos. Ou velhinhos aposentados, que eles adoram roubar, né? Porque não dá nada. Até agora, apesar de, vamos fazer justiça, de ter uma comissão parlamentar de inquérito mista que está fazendo chover para cima. Mas por que não fizeram isso sempre? Lembra o que foi a CPI lá da vacina? Aquele era tabu. Um homem sobre todos os outros, dentro de um poder sobre todos os outros poderes, fazendo tudo sozinho. Agora, vai o governador do Rio de Janeiro e faz, o doutor, advogado, sim, Cláudio Castro, vai lá e faz o que tem que fazer. O feijão com arroz. Mas agora, não, voltando à menininha lá do computador, sabe quem ensinou para ela, aprendeu, ou numa escola, ou de ver pelo exemplo, o que o Brizola fez. Eu já sempre boto o dedo na moleira. Ele era fazendeiro, não por ele mesmo, mas pela esposa, que era irmã de Jango Goulart. Eles vinham de uma família tradicional lá da fronteira, São Borges, fazendeiros. Você sabe, lá a terra, aquela fronteira lá dos latifúndios. Pois bem, o que ele fez? Começou o discurso a favor da reforma agrária e dando um pedaço de terra para cada um. O que ele fez? O Brizola pegou, vendeu as terras dele aqui e comprou no Uruguai. E lá não se falava em reforma agrária. Então, bote o dedinho na consciência. Isso aí está certo? Isso aí é correto? Me poupe, né? Me poupe. E já que eu estou usando o nome desse gaúcho, e que a filha, a neta dele, que é deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, e que quer se eleger governadora do Rio Grande do Sul, está até a raiz dos cabelos metida no escândalo dos aposentados, com milhões e milhões de vantagem. E dizem, em cima da avó. Dá para acreditar, né? Até acredito que ela tenha tirado até a última gota de sangue da avó. Mas de outros avós de outras pessoas, também ela fez isso. Eles não são seletivos. Roubar é com eles mesmo. Vão chegando, vão pegando e vão se queixar para o bispo, vão se queixar para o pau da bandeira. Porque vocês não vão ter resposta nunca. Pois bem, o seu Brizola, que dá esse exemplo palpitante de hipocrisia desse público caiado, de que quer fazer uma coisa, mas para se beneficiar ele faz outra, diz uma coisa e o discurso é uma coisa, e a prática é outra. Ah, reforma agrária, vamos tirar a terra de todo mundo. Mas cadê? Não tem terra. As terras dele se bandearam por lugar, quer dizer, o dinheiro dele foi para lá e compra terras. Então, esse cara, não é que ainda é cantado em prosa e verso aqui no Rio Grande do Sul, quando ele viu que não estava com a bola toda, que não ia se eleger governador coisa nenhuma aqui no Rio Grande do Sul, o que ele fez? Foi para o Rio de Janeiro. Lá ele se associou, se aliou. Eu não estou inventando, isso é história. E eu adoro história. Ele se mancomunou com toda a ralé, com toda a escória, e que na época ainda era muito grave, era uma coisa muito grave, um pecado muito grande, o jogo de bicho. E ele já pegou toda essa gentalha, todos esses criminosos, e protegeu. De que forma? Ele foi o primeiro governador do Rio de Janeiro que proibiu a entrada da polícia nos morros, nas favelas, que depois, por causa da cultura woke, não se podia mais chamar de favela, é comunidade. Só
piorou. Não chamaram mais de favela, mas está cada vez pior. E isso aí também não é invenção minha. E também foram feitas pesquisas agora, nesse fim de semana, e que mostraram que 45% de todo o Brasil são favoráveis ao que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que o governador Cláudio Castro fez. E lá no Rio de Janeiro, prestem atenção. Se acharem que eu estou mentindo, que eu estou fazendo uma narrativa, e eu não estou, porque eu não sou de esquerda, vocês vão pesquisar. Está aí, as pesquisas estão no ar ainda. Aliás, a internet é eterna, né? Então, vocês vão ver. Nas favelas, 82% nas favelas são favoráveis ao que aconteceu. Porque aquelas famílias vivem sem nenhuma segurança, porque a polícia não entra lá. Quem manda são eles, é o crime organizado, que é tão organizado que tem esse nome. E que é mais organizado que o Estado brasileiro. O Estado do Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul e vários estados, mesmo de Santa Catarina. Meus parabéns aí para vocês, meu grande abraço, meu grande beijo, porque Santa Catarina nunca foi governada pelo PT. E até o salário mínimo dos trabalhadores lá é mais alto, lá é maior. E lá vocês veem abundância, justiça. Claro que tem coisas erradas. Inclusive, tá tão bom lá que os vagabundos do Nordeste, e a maioria lá é vagabundo, porque ou então são muito, muito mais covardes que o resto dos brasileiros, porque eles nunca tinham tido água, nunca. A gente viu na época velhinhos de 70 anos e mais que nunca tinham, os que vão na cidade, tudo bem, mas que nunca tinham visto a água sair de uma torneira. Se emocionavam, choravam. O Bolsonaro fez isso. O cachaceiro roubou, a Dilma roubou, todos. Na transposição de São Francisco, só não fizeram a transposição. Aí o Bolsonaro, sem roubo, sem pegar um tostão para ele, por mais que digam, mas não conseguem provar. Se vocês não conseguem provar, vocês tão inteligentes, né? Sabem tudo, são donos da verdade. Por que vocês não provam que o Bolsonaro e a família dele roubam? Provem. Pronto. Eu já deixo de gostar. Por quê? Não gosto de ladrão. Eu trabalhei mais de 50 anos no crime só em homicídio. Às vezes defendia um usuário, um dependente de droga. Mas o resto não tem conserto. Não tem. Eles gostam do que fazem. Então, voltando aos morros, às favelas, né? Eles acharam aquilo, porque uma menina lá, acharam uma maravilha, porque as meninas, principalmente, os guris vão, desde a mais tenra idade, são arrastados pela ganância. Não ganham quase nada. Mas já é alguma coisa. Num país que está completamente na mercê do desemprego, né? Falando no lado da desgraça, né? O desemprego aqui no Brasil é gigantesco, porque não é bem governado. As coisas pararam de acontecer. Só acontece o que é mal. Não é o que é mal, é mal, não confundo. Tá bom? Então, essas pessoas, e a gente viu, a imprensa mostrou, até a Globo Lixo está mostrando essa verdade. Ou porque a fonte secou, ou porque eles estão com muito medo da Magnitsky, porque a Globo está por aqui de responsabilidade com tudo que aconteceu no Brasil nesses últimos 40 anos. Porque tanta mentira, tanta distorção da verdade, através dos noticiários, mais da metade da população brasileira odeia o bonitão lá que vai se aposentar agora. Não vou dizer o nome dele, você sabe. Né? Então, odeiam ele por quê? Porque é um mentiroso, que é bonito, que usa seu charme para contar as mais deslavadas mentiras. Inclusive, uma delas é dizer, o senhor presidente, o senhor não deve mais nada para a justiça. Cretino, sabendo que deve tudo, porque ele não foi absolvido. Não teve anulação de nenhum processo. Chegaram à conclusão errada, equivocada, mentirosa, que o foro não era competente, sendo que a Justiça Federal poderia ser, e toda essa cantilena que vocês também já conhecem. Então, vejam só, se o pessoal da favela, as mães, a gente viu, pais,
assim, ó, chorando, porque o filho morreu. Mas assim, não foi isso que eu ensinei. Não era isso que eu queria. Eles foram para esse lado com promessa. Aí cada um tinha o seu argumento, né? Mas não houve revolta nas mães. Houve revolta onde? Nas câmaras de vereadores, onde tem PSOL e PT. Aí houve revolta. Aí mataram inocentes, mataram trabalhadores. Aí estavam todos lá. Aí um chorando, eu vi um chorando. Pois é, estou chorando pelo meu irmão negro, nesse país que só matam negros, porque chorou que a esquerda adora. Aí mostram os corpos, aqueles que eles estavam todos vestidos com aquelas roupas que imitam roupa de militar. Ai, não me lembro o tempo. E você sabe. E deixaram todos eles de cuequinha. Quer dizer, aqueles que portavam aquele arsenal imenso que foi resgatado, tudo contrabandeado de outros países, principalmente da Venezuela, aqueles que estavam com aqueles brinquedinhos foram encontrados de cuequinha. E aí vem aquela pergunta que todo mundo vai... Qual é o trabalhador que está de cuequinha no mato durante a noite? Fazendo o quê? E aí o negro esse dizia, os negros irmãos é que matam. Aí mostra a foto daquela... triste a foto. É a triste realidade que eles fazem com a nossa juventude. Porque não importa se nasce no morro, na favela ou no escambau. É a nossa juventude. É essa juventude que a gente quer salvar. Como eles estão muito longe de nós, o que nós fazemos aqui? Tentamos abrir as orelhas dos pais, dos avós, dos tios, das crianças que estão nascendo agora, que são pequenininhas. Porque lá no morro a gente não pode ir, não vai. Nem a polícia vai. Como é que a gente vai lá? Não tem como. Só o ministro vai lá, desarmado, quase sem escolta. E assim mesmo, na escolta não é por causa do pessoal que mora no morro. Em primeiro lugar, a grande maioria lá é decente e trabalhadora. Mas agora as meninas crescem e eles já estupram, descobriram, violentam, e se elas não querem, são torturadas e mortas. Descobriram agora, ontem eu vi, um chamado quarto da tortura, um lugar hermeticamente fechado, completamente blindado, não se via nada, não se ouvia nada de lá dos gritos, onde eles torturavam por qualquer delito que aquelas quase crianças, alguns, fizessem. Basta ou usar um pouquinho, não pagar, ou esquecer de pagar, enfim. E as meninas que se recusavam a se prostituir ou a se entregar para se acasalar com traficantes. Eram torturados. E vocês lembram? Imprensa venal, imprensa vendida, imprensa safada brasileira, que lá atrás chorou pelo Tim Lopes. Mas foram esses mesmos, os pais desses que estão aí hoje agindo, todos conhecidos, fizeram aquilo com o jornalista Tim Lopes, que era um jornalista investigativo, era porque morreu, né? Foi torturado, morto e queimado no micro-ondas, como eles chamam, colocado dentro de um barril e tocar fogo. Então, esses métodos são cruéis. Diz que tem filmes, o comandante da polícia militar lá no Rio de Janeiro, tem filmes que agora já estão revelados, já podem ser disponibilizados, que são tão horríveis que a maioria não poderão ser vistos pelas pessoas comuns nós, talvez autoridades, não é? Estudiosos, sociólogos. Enquanto isso, eles estão dizendo que aqueles jovens trabalhadores que por acaso, por coincidência, por azar, naquela noite, o aparelho, que se diz, o objeto do trabalho dele, eram armas pesadíssimas, armas caríssimas, e pior, de fora do país ainda, trazidas para cá, e a gente sabe quem é que é assim, ó, dois presidentes assim, o safado do cachaceiro e o safado do venezuelano lá, que eu também não vou dizer o nome dele. Então, vocês vejam, essas coisas estão acontecendo todo dia há anos, há 10, 20, 30, 40 anos, desde que o Brizola foi governador no Rio de Janeiro, faz mais de 40 anos. Então, vocês vejam quanto se arrastou. Agora, um se agigantou e é o herói do Brasil hoje, e isso era para sempre. E na esteira dele viram outros.
Porque agora já tem os governadores, já estavam ali já há anos, agora estão se reunindo, fazer uma frente, e já estão contestando, agora estão se empoderando, nas custas do Castro. Porque ele tem que repartir isso aí, com quem não sabe, que, para variar, né, o outro que é acostumado a mandar, porque todo trouxa do brasileiro, todos nós obedecemos todo o Congresso, todos os senadores, que faz parte, claro, do Congresso, todos os deputados estaduais, todo mundo fazendo as coisas, tratando alguns, nós temos bons deputados em todos os estados, alguns fazendo o que podem ali, mas um trabalho medíocre diante da necessidade gigantesca que era de transformar o Brasil. A gente sabe, a gente tem essa noção de que está tonto, de que está errado, que está num delírio, que está num pesadelo, que não pode ser assim. Agora o direito é a cabeça para baixo, os pés para cima. Então, o inocente preso, traficantes, 9 mil traficantes soltos, dos grandes, hein, dos pesados, soltos não por um juiz lá de primeira instância, que já tem corrupção na primeira instância também. A gente está vendo aí todo dia. Já tem também nos tribunais estaduais, e lá em cima nem se fala, né? Lá em cima é a casa do malvadão. Lá em cima é a casa da mãe Joana, como a gente diz. Então, essas pessoas que estão lá, estão aplaudindo, estão gostando, vão começar a ter o direito de morar onde eles querem, porque eles não podem. Agora, se um deles lá, isso também não é lenda, ou vários deles cismam com uma quadra, com um quarteirão, ou com uma localização, porque mais lhe favorece, não tem problema, é só despejar aquelas criaturas, ainda que aquelas criaturas tenham comprado aquele espaço. Isso é justo? Então, hoje, eu estou ainda demonstrando essa indignação, mas para valorizar mais ainda o trabalho do governador Cláudio Castro. Porque esse ninguém bate. Poderão vir outros iguais, mas ele foi o primeiro. Ele foi o Tiradentes da nossa época. Ele saiu do nada, porque estava... Do nada, eu digo porque os governadores estão no nada. Olha do Rio Grande do Sul. O que esse canalha faz pelo Rio Grande do Sul? O que ele faz pela segurança? Está na lei que policial não pode sobrevoar de helicóptero aquelas zonas conflagradas, porque não pode usar arma. Eles usaram armas letais. Os bonzinhos de cuequinha, que foram achados no mato, e a maioria branco, pretos eram menos, número muito menor. Era isso que eu estava dizendo, o cara que estava chorando, só matam irmãos negros. Aí mostraram. Os branquelos, tudo lá, esgualepado. Até alguns... Bom, nem vou comentar. Mas, porque estavam fazendo uma coisa boa? Porque estavam trabalhando? Porque estavam sendo respeitados? Não. O que é isso? Que confusão é essa? Trabalhador é um cara lá do morro mesmo, ou daqui, da planície, que levanta todos os dias de madrugada e pega condução ou conduções e trabalha todo dia e volta para casa moído para começar no outro dia de novo, para ganhar um salário merreca. Porque se o estado de Santa Catarina pode pagar mais, todos os outros estados poderiam, se não deixassem essa sangria do roubo, da corrupção. Nós somos o país da corrupção, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Aqui não tem vergonha nem de roubar velhinho. E nesses velhinhos tem velhinho cego, velhinho paralítico, velhinho com doenças graves de comorbidades violentas. Isso pode roubar. Agora, tirar salário de deputado, de senador, quando ele não concorda com o que essa secretária faz, aí pode também. Quantos nós temos aqui no Brasil? O Daniel, tem um senador lá do Espírito Santo, do Val. O Eduardo Bolsonaro, deputado, mas está lá, sem salário. E ainda chamando ele de traidor do Brasil, os mesmos que usaram a grana americana para roubar a eleição de 22. Gente, esse mundo é patético. Nós temos que elogiar o governador do Rio de Janeiro. Nós temos que dar força pela mídia, pela internet,
Não é fazendo memezinho, não é se tem muito deputado fazendo isso. É bom até fazer isso, muito bom, mas não é o caso. O bom é se levantar e dizer aqui, era isso, eu não disse, mas vou dizer agora. O que o governador do Rio de Janeiro disse quando o Careca disse, já abaixou, queria saber os calibres das armas, e quantas balas, e não sei o quê, blá, 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 coisas técnicas assim, tecnicidade só para não resolver, só para fazer poeira e mostrar que ele pode fazer esse tipo de pergunta. O que o governador disse? Nananina, não. Não vou obedecer. Ele é outro poder independente, não tem nada a ver com o poder executivo. Não vai. Não vou responder nada. Não vou lá e não vou deixar ninguém ir. E aí o outro decidiu, então, que iria até o Rio de Janeiro. E ele, nananina, não. Aqui no Palácio do Governo, não vem. Não foi exatamente tu, né? Deve ser. Excelência. Aqui não. Vai ser lá na central do BOP. Onde está, né? O pessoal que realmente tem força e pode exercê-la se o país fosse um país sério, que respeitasse as leis. Porque aqueles trabalhadores que foram lá dizimar, não sei por 100 ou não sei quanto, são trabalhadores, são afamiliados, todos têm filhos, a maioria deles tem uma religião, tudo gente de bem, ou gente do bem, como vocês quiserem. Esses aí são chamados de vagabundo. Eles cometem palavras assim que eles gostam de... Quando você vai falar no Holocausto dos Judeus, não existe. Mentira. Isso aí não foi bem assim. Isso é papo de judeu para se dar bem, não sei o quê, blá, blá, blá. Né? Não houve Holocausto. Se a gente fala que morre mais gente assassinada por assalto no Brasil que em qualquer outro país do mundo, aí não pode dizer. Aí é mentira, aí isso não corresponde à verdade, aí vem cair um monte de informação, porque, como eu estava dizendo antes, a imprensa é o segundo... Primeiro, os psicopatas que estão no poder, que eu já falei para vocês estudarem um pouquinho sobre esse assunto. Eles, né, conseguem manipular e trabalhar os corruptos, porque eles estão sempre aqui, oferecendo dinheiro, eles se corromperam, eles pegaram o dinheiro da esquerda americana, eles corromperam as urnas e nos derrotaram, entre aspas, porque nós não perdemos a eleição. Aquele canalha que agora está caçado, está morrendo de medo, chorando pelos cantos, fazendo retiro no Himalaia, aquele cretino, vencemos o bolsonarismo. Eleição não se ganha, eleição se toma. Perdeu o Mané. Quem é o Mané agora? Ele. E o outro que está descendo a ladeira é o Xandão. Que agora ou ele baixa a crista e vai lá lutar, vai lá encarar, não é lutar, encarar aqueles que ele chama de vagabundo, que chama de assassino, que toda a esquerda chama. Quero ver ele dizer na cara do BOP, daquela polícia que dizem que é a melhor polícia do mundo, em termos de treinamento, de capacitação, para enfrentar o que eles enfrentam. Porque é uma guerra, gente. Há anos que a gente repete isso. Estamos em guerra civil. Estamos. Não, é isso, Sara, tá louca? Não. Quem tem 2 neurônios e presta atenção e quer respeito, porque respeita, sabe que nós vivemos uma guerra civil há anos, sendo que o principal foco é o Rio de Janeiro, lá onde o seu Brizola, há 30 anos atrás, liberou para a bandidagem, proibindo a polícia. Então, nós temos que acabar com isso, gente. Vocês viram que não é tão difícil? Porque bastou um homem de coragem, um homem bem posicionado, e autista até, mas ele inteligentíssimo também, alguém meio gago, né? Não se comunica assim com muita clareza, mas é um gênio. E a coragem dele é a maior de todo o Brasil. Não tem brasileiro corajoso igual a ele. Não tem. Ele é o primeiro que fez frente. Tá? Vem aqui. Vem aqui se tu acha que tu tem poder. Cara, não. Parou de insistir. O que eles vêm fazendo contra o Bolsonaro, minha gente? Esses anos todos, 3 anos, de tortura em todos os sentidos.
violação dos direitos humanos, não só dele, que não cometeu crime nenhum, mas de toda a família dele, que não cometeu menos ainda. Inclusive a menina dele, que aos 12 anos foi chamada de prostituta por uma jornalista da Rádio Globo, da Lixo lá. E aos 15 anos não pôde fazer essa festa. Não pôde deputar, não pôde fazer nada. Só com pessoas muito íntimas, grupo de oração, etc. E assim mesmo, com permissão do psicopata maior. Ele que dá permissão. Mas da onde é que ele tem esse poder? Gente, ele não tem esse poder. Não tem lei nenhuma no Brasil que dê esse poder para um homem. O que tem? A covardia dos outros homens. Do Poder Executivo, do Legislativo, todos. Em todos os estados e principalmente lá no Congresso. E também a própria igreja, né? Que agora está começando a mudar um pouco. Mas nós tivemos uma época, agora não sei, faz tempo que eu não pergunto, mais de 50% dos padrecos aqui do litoral norte, tudo comuna. Tudo comuna. E dele pregação. E dele botar aqueles banners bonitos, caríssimos, poderosos, na frente do altar. Símbolos comunistas. Símbolos defensores dos ideais marxistas, que era outro canalha, vagabundo. Eu falava em classe operária, mas nunca pertenceu, nunca viu de perto, porque ele era muito cômodo, era chique, ele era nobre. Então, ele sabia disso aí por filtros. Mas mesmo assim, então isso é uma obra de ficção. Tanto o Capital é uma obra de ficção, que ela persiste até hoje, mas nenhum país que adota plenamente se dá bem. Não, o povo, pelo menos o povo, lá na China, tá? Todo mundo tem um cantinho para morar, uma vaga, moram empilhados, isso é a realidade. Os que estão aqui são que nem os mais médicos, estão aqui, mas são escravos que estão aqui para comercializar, mas não o que é deles. Não o que é deles. Eles têm que prestar conta de tudo. E eu conheço lá em Porto Alegre, advogados que advogam para esse povo, os chineses, os coreanos do norte que estão por aí, e que sabem, não podem declarar, porque eles são extremamente violentos e poderosos. Até agora, nós acabando com a nossa bandidalha, esses aí vai ser muito fácil fazer o que o Trump está fazendo. Mandando embora, vai, vaza. Porque, que maldade. Tu veio aqui fazer bandidagem? Tu veio aqui matar, roubar, espoliar? Tu é o próprio demônio, então, segundo a Bíblia? Então, aqui não é teu lugar, vai para tua casa. Se uma pessoa se muda para contribuir com outro país, para também se enriquecer de cultura, de ciência, para voltar para o seu país mais tarde com mais conhecimento e sabedoria, para fazer o bem, isso é certo. Tanto vai quanto vem. É um caminho de duas mãos. Agora, fazerem lá o que estão querendo fazer aqui, os nordestinos se preparando para invadir Santa Catarina. Essas modas pegam. E se a gente não abrir o olho, nós já estamos numa pior. Mas nada é tão ruim que não possa ficar pior. Vocês sabem disso. Então, vamos nos precaver. Vamos nos precaver também da propaganda do Islã na internet. Pintando uma religião maravilhosa, pessoas maravilhosas. Eu até não duvido que lá na base sejam assim. Agora, é por acaso também a religião de todo terrorista do Oriente. E vocês sabem que o Islã é a igreja que mais cresce no mundo. Tem mesquitas na Amazônia. Você conhece? Amazônia? Não, nem eu. É muito caro ir lá. Mas eles estão lá, doutrinando aquele povo. Sem testemunha, sem ninguém. Porque quem tinha que ver as coisas, está tudo transformado em ONG, que roubam dinheiro adoidado, não só do Brasil, mas como essas outras nações que mandam dinheiro para ajudar o Brasil, que na verdade não é para ajudar o Brasil, na verdade é para surrupiar as nossas riquezas do subsolo, do solo, a nossa fauna, a nossa flora. Tudo eles querem roubar, tudo. É um país continente. E se é um país continente desgovernado, é um barco à deriva, evidente que fica mais fácil, não só
para bandido, ladrão sem vergonha, como também para religiões que vêm para cá fazer banditismo. Vocês acordem. Parem de dormir em berço esplêndido. Isso está no hino, mas não tem que estar na prática de vocês. Fiquem espertos para que vocês amanhã não estejam escondendo a sua filha adolescente de um sacana na sua rua, porque estão descendo o morro. Né? Eles estão por aí espalhados. Aqui em Bé, quando dão uma batida aí, descobrem uma facção dessas, não pensa que é um casebre, michuruca. Não, são mansões. Eles alugam as melhores, cheias de carros importados. Então, eles já desceram o morro. Isso é uma figura, né? De linguagem, porque aqui nem tem morro para descer, mas eles já estão aqui em Bé, Tramandaí, Capão, aqueles condomínios, tudo lavagem de dinheiro. Tudo também, né? Fora outras, farmácias, linha de cosméticos, enfim. Bom, eu vou encerrar porque está chegando meu tempo e estou muito feliz. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, governador Cláudio Castro. Estamos com o senhor e não abrimos. Não é só 82% das famílias que moram nas favelas, porque essas são as que sofrem mais diretamente. As mães mais desesperadas, os pais mais desesperados, os trabalhadores mais desesperados. Porque até se eles não quiserem que trabalhe... Eu, quando fazia trabalho voluntário no presídio, tinha dias que vinha 50, outros dias vinham 20. Porque depois que eles começaram a tomar conta, criaram as prefeituras dentro das galerias, sei lá, tinha delegado, delegacia, então, dentro das galerias. Aí, por que não veio? Semana passada, eu perguntava para o chefe lá, me deixou de castigo. Não era nem a Brigada Militar. A Brigada Militar dava maior cobertura para esse trabalho. Mas eles lá, interna corporis, faziam isso aí. Imagina nos outros lugares. Imagina que aí ninguém mete a mão, ninguém pode até, acho que aquilo ali é ninho de marimbondo. Mas não, vamos me meter. Tá louco? Me dá uma bala na cabeça e deu. Até que estão certos, de certa forma. Mas isso pode se fazer sem que você bote seu nome na vitrine. Pode. Tem que ser muito bem feito. Tem que procurar um aliado correto, mas pode fazer. Nunca deixe de denunciar por medo, por covardia. Chega. A covardia acabou. Morreu. O Cláudio Castro matou. Agora é só limpar o resto. Mas não com figurinha, não com piadinha, não com meme. Não é com isso. É com atitude. Cada poder tem o seu quadrado. E que fique nele. Como está fazendo agora o governador do Rio. Não, aqui não. E não deu certo. Não é que deu. Por quê? Porque ele dá certo. O outro é um safado que está invadindo, que está mandando onde ele não pode, onde ele não deve, onde ele não tem competência. Se nem a Constituição ele respeita. Por quê? Porque é favorável a ele. Porque quando ele quer descer a lei em qualquer um, inclusive no Bolsonaro, ele usa a Constituição. Agora, quando ele quer prender inocente, quando ele quer... essas audiências de custódia, que são a consagração do absurdo, a gente já viu juíza chorando, dando cafezinho para o custodiado. Baita traficante. Vamos mudar isso, gente. Está começando a mudança e eu estou animadíssima. Eu não perco a fé, agradeço a Deus que está nos propiciando isso, ter essa convivência. Chega de brisolas que impedem a entrada de polícia nos morros, que até hoje é assim, no Rio de Janeiro. E de outros, sem vergonha, safados, que são contra o agronegócio, mas ele, por trás, eles estão com fachadas, né, com caras de fachada de outras pessoas, lógico, para eles tirarem vantagem daquilo que eles estão querendo acabar dos verdadeiros agricultores, o verdadeiro pessoal que realmente se envolve com a produção, através do trabalho. Meus queridos, eu amo vocês. Participem dessa minha alegria, ajudem ela a crescer,
porque vocês estão ajudando o Brasil. Eu faço 80 anos, se Deus quiser, ainda quero fazer. Dia 24. Agora já não falta mais um mês, falta dias. E Deus permitiu que eu participasse desse trabalho para abrir os olhos das pessoas e que agora eu estivesse aqui, viva nesse mundo, para poder ver a coisa começando a se reverter. O próprio Lewandowski, estava cheio de ideias. Já botou as ideias todas no saco e está lá desmentindo, ou disse que não disse, que não ia emprestar, que não ia dar, que não ia ajudar. Eles têm uma Gestapo, os Gestapo. Eles têm. Você sabe, parte da Polícia Federal, mas a outra parte é honesta, é decente, está aí trabalhando, prendendo armas e drogas, enfim, puxando, trazendo libertação para a gente. Então nós temos que apoiá-los. A polícia é do bem. Mas eu conheço um assim, claro, tem senador safado sem vergonha ladrão, tem deputado, tem prefeito, tem governador, tem presidente da República, viciado, trapalhão, para os interesses dos outros, né? Porque para os dele, ele é super correto, sempre está certo. Então, vamos lá, gente. Vamos lutar, vamos batalhar. E até amanhã, se Deus quiser.